Meninas, bom dia. Tati, Lari e Pati. As três mulheres que têm me ajudado e que estão me ajudando a levar essa ideia do Eu 57 adiante, tá? Só para vocês entenderem, eu decidi fazer esse vídeo porque a Tati vai me ajudar na revisão do livro, a Lari tá me ajudando na concepção da capa e a Pati vai fazer o release para a gente atrair bastante gente pro dia do lançamento. Então eu queria contar para vocês mais ou menos como foi o ideal da escrita do livro. Eu vou fazer aqui o vídeo, vai ficar um pouquinho longo, depois vocês colocam numa velocidade mais alta aí para entender e absorver tudo, tá bom? Mas é o seguinte, meninas, há mais ou menos 30 anos eu tomei uma consciência de que eu deveria emagrecer. Desde pequena, eu sofro ouvindo, desde quando era pequenininha, criança, ainda adolescente, eu ouvia os meus amigos de rua falarem gorda, baleia, saco de areia. Então eu cresci querendo emagrecer. Fui, inclusive, fazer educação física na Unicamp, porque eu acreditava que se eu tivesse o tempo todo, constantemente ligada à atividade física, eu sofreria menos, porque daí eu teria sempre um corpo equilibrado em relação à atividade física e alimentação. Enfim, o fato é que nesses últimos 30 anos eu fui guardando tudo o que eu fiz, todos os movimentos que eu fiz em relação a emagrecimento. Só para vocês terem uma noção, eu fiz já a dieta da lua, a dieta da sopa, vigilantes do peso, meta real, remédio de emagrecimento tarja preta, já fiz de tudo. Em 2018, inclusive, só para vocês verem o quanto que eu já fiz, aqui estão todos os documentos que eu achei. Inclusive, coisa bem assim, receita do médico para remédio de tarja preta. Todas as vezes as metas, eu aprendi com meu pai que a gente tem que ter as metas escritas no começo do ano. Eu tenho praticamente todos os anos as metas, e uma das metas sempre foi pesar 57 quilos ou menos, tá? Ah, por que 57? Não sei, hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Tudo bem. Voltando aqui para a nossa conversa. Eu decidi então, em 2018, que eu ia lançar o livro Eu 57. Eu acho que foi a primeira vez que eu decidi escrever o Eu 57. E eu nunca quis que fosse um livro que eu ensinasse as pessoas a como emagrecer. Eu não queria ser uma coach de emagrecimento. Eu não queria falar para a pessoa, coma isso, faça essa atividade física, durma bem que você vai emagrecer. Não era essa a proposta do livro. Mas mesmo assim, fui avançando. Em 2018, isso está no livro, vou mandar para vocês ver, principalmente para a Tati que vai me ajudar na revisão. Em 2018 eu decidi começar a escrever o livro, fui atrás de uma academia de ginástica e uma nutricionista e pedi para os dois me ajudarem no processo de emagrecimento. Resumo, não consegui emagrecer, nada, nem um quilo. Meus quilos sempre foram entre 78 e 80 quilos. Desde aos 20 anos de idade eu nunca pesei menos, em alguns momentos só quando eu fui casar eu consegui chegar nos 57, mas também nunca passei dos 80. Na gravidez passei um pouquinho, mas depois tendo neném voltei aos 80 quilos. Eu tenho 1,59 m e sempre pesei 80 quilos. Só para vocês terem essa referência. Aí, gente, fui atrás dessa academia, fiquei um ano, não consegui emagrecer nada. Depois, em 2019, fui procurar uma outra academia de uma outra amiga minha e ela falou assim, vamos fazer esse projeto, me interessa como dona de academia e eu vou ser sua personal. E eu tenho uma nutricionista que pode te ajudar. Começamos o processo, passei por 3 nutricionistas, não deu certo, pandemia, encerrei. Em 2024, comecinho do ano, eu falei para mim mesmo, chega, esse ano, esse teu sonho e esse teu ideal de 30 anos atrás de emagrecer vai acontecer. Não sei como, mas vai acontecer. Só que aí, gente, de novo, estava muito forte na minha cabeça que eu não queria que fosse um método ou um livro que ensinasse como ser magro. Não era isso. Eu não sabia exatamente o que era, mas não era isso. E comecei a fazer as atividades físicas, as caminhadas, convidei uma nutricionista para me ajudar e a princípio a capa do livro era essa aqui, Projeto Eu 57, a importância das virtudes quando se tem uma meta. Eu queria muito que esse aqui fosse a capa do livro e verde, porque eu já começava a pensar numa coisa mais profunda, assim, tem que ser a união entre a terra e o céu, tem que ser algo físico e espiritual, sem que seja religioso. Tem que ser algo nesse sentido porque eu sou assim.
mas não sabia o que era. Enfim, comecei atividade física com os dois. E o Ike, que é o meu, que inclusive é uma indicação da Tati, que é o meu terapeuta integrativo, ele começou a me ajudar a pensar o que é que eu poderia fazer para conseguir atingir essa meta de 57 quilos. Eis que surge uma ligação da minha irmã dizendo: Sandra, posso te ajudar? Porque eu emagreci 10 quilos e eu gostaria de te ajudar nesse processo. Eu sou psicóloga, não posso te ajudar como psicólogo, mas como irmã e tendo passado por emagrecimento, posso. Assim, combinado. Aí eu cheguei no Ike e falei: que estranho, já tinha você de psicólogo, né? Psicoterapeuta ou terapeuta holístico. Tem a Ivone, que é da parte física, e tem a menina do físico, que é a nutricionista. Por que será que minha irmã pediu para fazer parte do livro? Eu fiquei meio sem saber, eu falei assim, vamos lá. Aí cheguei na Lari e falei: Lari, elabora uma capa de livro um pouquinho melhor. E a Lari, genialmente, colocou essa daqui. A importância das virtudes quando se tem uma meta, e aqui em cima eu imprimi errado, mas aqui em cima era uma jornada em busca do autoconhecimento, visto que isso aqui é autoconhecimento, né? Na realidade é um processo de 30 anos que eu tô tentando emagrecer. E aí colocou na capa as 4 pessoas que estão me ajudando: o terapeuta integrativo, a minha irmã psicóloga, a nutricionista e a personal trainer. Aí, gente, foi a coisa mais curiosa que aconteceu. Minha irmã pediu para entrar em maio. Em julho, eu ia fazer o Fórum das Virtudes dos Embaixadores e queria entrevistar a Lucilena Galvão. E comecei a ler sobre a Lucilena Galvão, tudo. Foi aí que parece que foi um clique. E eu entendi o Eu 57 a partir daí. Eu assisti uma palestra da Lucilena Galvão, que ela diz o seguinte, que a teoria oriental, a filosofia antiga oriental hinduísta, diz que o ser humano é formado por 7 corpos, e aí ela aborda a Constituição septenária. Eu fiquei de olhos arregalados, porque meu pai, como tinha sido padre, ele só me ensinou de Jesus Cristo para cá. Antes de Jesus Cristo, eu nunca li, nunca aprendi. A filosofia oriental, eu não tinha aprendido. E aí o que eu achei curiosíssimo, porque a Constituição Septenária diz que nós somos formados por 7 corpos. Os 4 inferiores, que são a nossa aparência, e os 3 superiores, que é a nossa essência. Aí eu entendi tudo e fiquei muito emocionada, porque os 4 inferiores é o que eu estou trabalhando no livro. O físico, através do nutricionista, o energético, através da personal trainer, porque a atividade física traz energia, o emocional, através da minha irmã, que é psicóloga, e o mental inferior, que é o Ike. E esse superior aqui, então nós somos formados pelo quadrilátero inferior e a tríade superior. E essa tríade superior é a nossa essência, é a nossa alma, é o imortal. E aqui é a vontade. Então, se a gente virar, a vontade é que nos impulsiona, como se fosse um trilho de trem. Parece coisa de doido, né? Mas hoje eu entendi que é isso que o livro tem que mostrar. E quando eu decidi que era isso que o livro tem que mostrar, comecei a pensar numa capa que pudesse fazer mais sentido, para trazer curiosidade às pessoas, né? E aí eu mandei isso aqui para Lari: somos o corpo físico, o corpo espiritual, né? Não é espiritual que eles falam a essência, e aqui é a aparência. Aí a Lari me apresentou esse aqui, que eu gostei muito, mas eu falei, ainda não é esse. Aí ela me apresentou esse aqui, que eu falei, Lari, tá muito místico, ainda não é esse, não é esse. Aí, gente, comecei a ler mais sobre a Lucilena Galvão e ela falou do quadrilátero aberto. E o quadrilátero aberto é a cruz, ou seja, a nossa aparência está crucificada na matéria. A gente está tão preocupado com a nossa aparência que a gente esquece da essência. E daí, chegamos finalmente, através de uma outra amiga minha, agora a Lari está ajudando a isso ficar mais bonito, na capa do livro Eu 57. Só que é o seguinte, o Eu 57 desse livro, eu tô contando sobre o quadrilátero inferior. Então, só para vocês entenderem, na apresentação do livro, esse principalmente para a Tati, que está me ajudando, vai me ajudar na revisão, a apresentação do livro, eu descrevo sobre o porquê de ter decidido fazer uma obra literária e disseminar para os leitores como o livro está dividido. Na minha apresentação eu faço isso. Na introdução, eu explico que eu já passei por vários métodos de emagrecimento, vários, e que realmente eu nunca tinha conseguido antes emagrecer. Só para que vocês saibam, eu comecei esse projeto com 78 quilos,
com o objetivo de chegar nos 57 e hoje eu estou com 60. Então faltam 3 quilos até dia 13 de dezembro. Ainda decidi lançar o livro na sexta-feira 13, porque eu falei que tinha que ser um dia de muita sorte para muita gente, porque entender que não somos só aparência, mas principalmente essência, é um dia de muita sorte. Então o livro vai se lançar na sexta-feira 13 de dezembro agora. O capítulo 1, eu falo sobre exatamente aquilo que eu aprendi aqui com a Lucilena, a nossa vontade. Então, onde há uma verdadeira vontade espiritual, muito mais forte do que a gente, há realmente um caminho. Então, o primeiro capítulo chama Onde há uma vontade, há um caminho. E eu falo um pouco disso, que na semente do meu problema de querer emagrecer, né, de ser gorda, estava toda a solução para o emagrecimento, né? No capítulo 2, que para mim é o mais importante do livro, eu falo sobre a Constituição Septenária. Falo um pouquinho sobre o que é Constituição Septenária, qual é a definição da Constituição Septenária segundo a filosofia hindu. Aí, Tati, aqui eu preciso da sua ajuda. Quando você for fazer a revisão, eu preciso deixar claro, a gente precisa deixar claro na escrita que não é absolutamente a Constituição Septenária que eu estou dizendo no livro. É que eu conheci a Constituição Septenária e fiz uma analogia e entendi que quando eu alinho os 4 corpos inferiores e harmonizo os 4 corpos, eu consigo efetivamente chegar no objetivo de emagrecimento. Tá? E essa era a minha meta, emagrecer. Pode ser que outra pessoa tenha outra meta e consiga fazer o que ela quer se ela alinhar os corpos inferiores dela. Aí, no capítulo 3, eu falo exatamente sobre os corpos inferiores e a nossa aparência. E daí, gente, eu divido em 4 esse capítulo. Corpo mental inferior, que é o do Ike. Eu escrevo um pouquinho sobre isso e peço para o Ike fazer uma escrita. Corpo emocional. Eu escrevo o que foi isso para mim nesse movimento de 1 ano de emagrecimento e peço para a Sônia fazer também uma escrita. O corpo energético, e peço também, falo um pouco e peço para a Ivone também escrever. E o nutricional, que é o físico, que é a nutricionista. Então, o capítulo está dividido dessa forma. Fala um pouquinho de cada um. Depois, eu vou para o capítulo 5, que eu gostaria de falar quais virtudes eu trabalhei em mim para conseguir atingir essa meta, né? Esse objetivo de emagrecer 21 quilos e que vai ser definitivo, eu tenho certeza. Eu falo que eu tenho certeza, eu não tenho certeza de nada, mas que nunca mais eu engordo porque caiu a ficha. Agora eu entendi exatamente por que é que foi tão difícil e árduo emagrecer e como que agora eu consegui, quando eu alinhei os 4 corpos do quadrilátero inferior, que são os 4 corpos físico, energético, emocional e mental inferior. Tá? Então eu falo das 5 virtudes que eu trabalhei em mim nos meus 7 setênios. Aí eu falo um pouco de Rudolf Stein e falo o que significa os setênios para ele e como eu, agora com 49 anos, consegui trabalhar as virtudes nesses 7 setênios da minha vida. 7 vezes 7, 49, tá? E aí, gente, eu finalizo o livro dizendo no capítulo que o que eu entendi é que eu fiz sem pressa e sem pausa. E por isso que deu certo, né? Não sei se deu certo, né? Demorou 30 anos para dar certo, mas agora foi. E finalizo só um capítulo conclusivo, sendo muito direto, né? Dizendo que exatamente eu mais mudei na minha vida para conseguir emagrecer. Daí eu falo lá que hoje eu faço jejum de 11 horas. Na realidade, eu nem pensei em jejum, não estudei nada de jejum intermitente. Eu só paro de comer às 5 da tarde e volto às 6 da manhã. Porque não comendo nada no período da tarde, eu dormi melhor. Aí falo que hoje eu tenho um sono reparador, o que eu não tinha antes. Aí, como eu não como nada depois das 5 e durmo bem, eu acordo naquele pique de fazer atividade física. Então, eu falo da harmonia de todos os corpos, tá? E aí, para finalizar, eu queria lançar esse livro não sendo um coach de emagrecimento, não sendo um livro de receita. Vou começar a noite de lançamento falando isso. Não é que você vai ler o livro, vai fazer igual e vai emagrecer. Eu fiz uma jornada em busca do autoconhecimento e consegui, graças a Deus consegui. Então assim, agora é a parte principal. Eu vou lançar esse livro já avisando as pessoas que lançarei um próximo sobre a tríade superior. Então a capa do livro Eu 57, conversando com uma outra amiga que é artista plástica, e agora a Lari vai melhorar isso, a gente decidiu por essa capa e aí eu quero também dividir isso com vocês para ver se ficou muito doido. O Eu 57 agora,
o quadrilátero inferior. Então a gente está formando a base do ser humano. Eu tô querendo com o livro que as pessoas entendam a importância da harmonia na base do ser humano. E aí já vou avisar que no dia 21 de dezembro de 2030, quando eu estiver no primeiro dia dos meus 57 anos, eu vou lançar o livro em que eu vou estudar sobre a tríade superior, que é a vontade, a alma, né, o Atma, o Budi e o mental inferior. Esse aqui eu não tenho condições de falar nada sobre ele, porque eu ainda não sei nada sobre ele, mas vou agora passar por esse processo de estudo e daqui 7 anos fazer o lançamento do livro. Tanto que eu escolhi esse aqui, o verde, né, que eu acho que é a união, ter entendido a união entre a terra e o céu, né? Então o marrom com o azul dando o verde, e esse aqui eu escolhi o magenta, que é a cor da espiritualidade, tá bom? Meninas, 16 minutos de vídeo. Eu sei que vocês têm uma vida corrida, mas o que eu tô querendo com o Eu 57 não é uma proposta de emagrecimento, de forma nenhuma. É, na realidade, fazer com que as pessoas entendam que nós somos principalmente essência e que se a gente arruma a nossa aparência, fica mais fácil chegar na essência. Um beijo e espero vocês três, dia 13 de dezembro, no lançamento do Eu 57. Beijão!